Olá, turma. Sou o professor José Marreiro Souza Neto. Estarei com vocês na disciplina Estágio Supervisionado 2, juntamente com o professor Dr. Antônio José Araújo Lima. E para a terceira unidade, nós vamos falar um pouco sobre a observação em escolas no ensino fundamental. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Sou mestre em ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Maranhão, assim como especialista em ensino de matemática do ensino médio, especialista em ensino de ciências, no caso Ciência 10, pela UFMA, especialista em docência para educação profissional e tecnológica, docente EPT, no Instituto Federal de Goiás. Sou graduado em matemática, assim como graduado em física, ambos pela Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, e também segunda licenciatura em Pedagogia pela Uniaselv. E os objetivos desta unidade é observar a realidade escolar nos anos finais do ensino fundamental, relacionar a teoria e a prática no ensino de matemática e como esses dois elementos se comunicam, se relacionam, para que possa o aluno, né, consiga alcançar o processo do conhecimento, do ensino-aprendizado, desenvolver um olhar crítico sobre a prática docente e também vivenciar a regência compartilhada, que nada mais é do que uma prática pedagógica em que dois ou mais professores planejam, conduzem e avaliam juntos uma mesma turma ou aula, de uma forma colaborativa, integrada. O conteúdo desta unidade são o ensino de matemática, a relação teoria e prática, a prática no ensino de matemática e também abordando a regência compartilhada. Para este primeiro conteúdo da unidade, o ensino de matemática, relação teoria e prática, nós precisamos trazer uma questão norteadora. O que é observar no estágio? Observar não é assistir aula, é você analisar. Quando você analisa, você precisa perceber alguns pontos. Primeiro, como o professor ensina os conteúdos de matemática? Como os alunos aprendem esse conteúdo que está sendo ministrado? A interação entre professor e aluno ou entre os alunos, como ocorre? Quais as metodologias são usadas pelo professor dentro de sala de aula? E quais observações vocês podem fazer com ênfase nas dificuldades que aparecem dos alunos durante aquele conteúdo que foi ministrado pelo professor? Então, você como licenciado em matemática e atualmente estagiário, você precisa compreender e analisar com intencionalidade pedagógica. Com isso, você vai conseguir trazer e ter uma visão mais ampla dessa primeira etapa, que é a etapa da observação. Vocês, como futuros professores de matemática e agora estagiários, vocês precisam refletir durante essa primeira etapa, que é a etapa da observação dentro de sala de aula, e refletir sobre algumas questões norteadoras, que é o conteúdo de matemática ministrado pelo professor, ele está alinhado à Base Nacional Comum Curricular, especificamente da área de matemática? O professor ele consegue usar exemplos do cotidiano e esse exemplo do cotidiano ele está realmente se está aproximando o aluno desse conhecimento ou o exemplo está totalmente fora do convívio ou do ambiente do aluno? Há a participação dos alunos em sala ou somente o professor está falando? Como o professor ele explica os conceitos abstratos para os alunos? Quais recursos são utilizados dentro de sala de aula? Refletir sobre essas perguntas vai fazer vocês pensarem nas estratégias de ensino e aprendizado.
vocês vão conseguir compreender de um modo mais amplo quais estratégias podem ser trilhadas para que o aluno, juntamente com o professor, eles possam se relacionar, interagir dentro da sala de aula. Essa relação entre teoria e prática ela é fundamental para o processo de ensino, pois o que adianta a teoria ser dita em sala de aula e não ter aplicabilidade? O aluno ele consegue relacionar e consegue aprender com mais ênfase quando a teoria ela vem atrelado à aplicabilidade. O professor ele precisa compreender que o aluno ele precisa ter esse processo de o que é conceito e o que é aplicado. E essa aplicação ela precisa estar voltada para o cotidiano do aluno. Fazendo isso, o aluno consegue compreender com mais eficiência aquele conteúdo que foi ministrado pelo professor. Então, essa prática observada, ela precisa estar dialogando com o que você estudou. Então, trouxe 4 elementos fundamentais, que são eles. A partir da sua observação em sala de aula, que é a primeira etapa do processo de estágio, você fazer um planejamento. Você observar aquela turma e todos aqueles pontos que foram ditos no slide anterior, você conseguir perceber esses pontos e através desses pontos você fazer um planejamento. Você vai planejar a aula que vai ser ministrada. E essa aula ela precisa estar atrelada à BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, especificamente na área de matemática. E essa ligação que precisa ter na BNCC, nós podemos também trazer as competências que a BNCC ela dita para os alunos, né? Quais são as competências que os alunos vão obter no final daquela aula, daquele conhecimento, daquele conteúdo. E, além disso, um dos processos importantes para o ensino e aprendizagem do aluno é a didática. É como vai ser, é a forma como vai ser ministrado aquele conteúdo. Então, a partir daquela ministração, daquela metodologia e daquela ferramenta de ensino, você consegue alcançar seu objetivo. Além disso, trazendo a metodologia do ensino de matemática. Dentro do seu processo de observação, sempre identifique a resolução de problemas, o uso de materiais concretos, o uso do quadro e linguagens matemáticas que são estabelecidas, as estratégias para aplicar cálculos e conceitos e também as formas de motivar os alunos durante o processo. A regência compartilhada é uma organização pedagógica em que o trabalho docente é estruturado a partir da cooperação intencional entre professores, rompendo a lógica individual da sala de aula. Nessa perspectiva, o ensino deixa de ser uma ação isolada e passa a constituir-se como um processo coletivo, no qual decisões didáticas, intervenções pedagógicas e acompanhamento dessa aprendizagem são construídos de forma conjunta, contínua e reflexiva. É importante salientar também que essa articulação desses saberes e a corresponsabilidade pedagógica ela está relacionada com o professor de sala de aula com vocês, estagiários da disciplina de matemática. Então, todos esses parâmetros eles são essenciais para que você possa trazer o que foi observado e, através dessa observação, trazer estratégias para melhorar ainda mais a aula daquele professor ou trazer outras metodologias que possam ajudá-lo durante esse processo. Então, é um momento em que você deixa de apenas observar, passa a atuar junto com o professor, auxilia os alunos, explica as atividades, participa da condução da aula. Então, todas essas
funções aqui, elas estão atreladas a você como estagiário da disciplina. Então, observação é você fazer uma análise e, através dessa análise, surgir a ação docente. Então, é por isso que nesse processo de observação, que é a primeira etapa do seu estágio, você precisa analisar e levar um caderno. Esse caderno vai ser o seu relatório de observação. Então, você precisa registrar alguns pontos importantes: a caracterização da escola e da turma, a metodologia do professor, o conteúdo trabalhado, estratégias utilizadas durante todos esses dias que você observou, quais foram as dificuldades percebidas durante todo esse processo e fazer uma reflexão entre o que foi ministrado, conceito, e o que foi aplicado, que foi a prática. Então, tudo isso precisa estar registrado no seu caderno de observação. Por isso, é importante leituras que fundamentam essa sua observação dentro de sala de aula. Quando você observa, você elenca, levanta alguns pontos importantes. E esses pontos importantes podem já ser reflexões já feitas por vários autores. Então é por isso que a leitura e o embasamento teórico é importante durante esse processo. Então, alguns materiais complementares estão na unidade 3, que vocês podem ler, já está sendo compartilhado. Então, tem a respeito de vivência do estágio curricular supervisionado, o tempo de observação e também da regência no ensino fundamental, assim também como do Santos e Silva, 2023, ele fala um pouco sobre essas experiências do estágio de observação na turma do ensino fundamental, que é importante durante todo esse processo de vocês. Além disso, Chaves ele aborda também o estágio supervisionado do ensino fundamental e como esses alunos da licenciatura de matemática eles revelam as suas experiências. Além disso, Muricy e outros autores, eles também fazem um relato das observações da turma do 7º ano. Então, todos esses relatos, todas essas experiências, elas são importantes, pois os autores eles relacionam a teoria e o que foi observado durante todo o processo e as etapas do estágio. O que espera nessa unidade? Espera que você consiga observar criticamente as aulas de matemática, relacionar a prática com a teoria, participar da regência compartilhada e produzir registros reflexivos e consistentes a respeito de toda essa vivência estabelecida no estágio supervisionado. E, por fim, a preparação para a unidade 4. Na unidade 4 e última dessa disciplina do estágio supervisionado 2, vocês vão planejar a regência de vocês, pensar em avaliação e elaborar o relatório final. Esse relatório final ele é extremamente importante durante toda a trajetória de vocês dentro do estágio. É ele que vai mostrar o que vocês fizeram, quais elementos vocês trouxeram para enriquecer mais a aula do professor da disciplina de matemática. Então, todos esses pontos serão abordados para a próxima unidade. Agradeço desde já a participação e também o apoio da coordenação do curso de licenciatura em matemática. Até mais, turma!